Fala aí, galera! Tô com o Matheus e Renato para mais uma live da Conversa Esportiva. Vocês não estão vendo a gente ainda, mas vão ver a gente exatamente agora. Aê! Olha aí a Aê! imagem aí na tela. Renatinho e Matheus e eu estamos aqui não para falar de Argentina e Arábia Saudita, que isso já foi ontem, né? A gente vai falar de Ih, Japão e Alemanha, Canadá e ih, Bélgica, Espanha e Costa ih, Rica. ih. Ih, E Marrocos e Croácia? não, Marrocos e Croácia Ih. não. Teve esse jogo hoje? Teve Te- Teve esse não, jogo? mano. Teve Teve, não. mas o pior jogo da Copa, talvez das últimas Copas do mundo. Que coisa É. horrorosa. Esse Ô, jogo aí a gente já ô, até falou Renatinho, que tinha que falar sobre ele, né? Que é pra Pois basicamente começar, é. nada. pra começar então, foi vexame da classe pra estar com o Marrocos? Não. Não foi vexame não, porque a Croácia não é lá essas coisas todas. Mas eu esperava mais um pouquinho da seleção que já teve o melhor do mundo, né? Atual Então, campeã, assim, atual a vice-campeã. Vice-campeão. vice-campeã, e isso não estreou muito bem, não. E Marrocos me surpreendeu. Para quem não esperava nada de Marrocos, Marrocos fez ali um cuscuz marroquino bonito. Boa, Renatinho. Então, do jogo Croácia e Marrocos, já o Renato já comentou. Não foi bom. Esse comentário aí do Renato já valeu. Pula. Já Não vamos tem pular. nada para saber do jogo, gente. Nada. É. E enquanto a gente espera a galera aí entrando, estamos aí com os nossos amigos de sempre. Eu estou aqui com Matheus e Renato e eu tenho que fazer sempre ali o agradecimento, né, aos nossos apoiadores. Boa. Do camarote, a Boa. Marilene, da arquibancada, Alexander, Caio Fabreche e agora o Guilherme, também nosso novo apoiador. Se Obrigado, você, Guilherme. se você Valeu, também Guilherme. quer apoiar a Conversa Esportiva, apoia.se barra Conversa Esportiva a partir de R$ 4 por mês. Você ajuda a gente a fazer a Conversa Esportiva e ainda recebe brindes, conteúdos exclusivos e muito mais. A galera recebeu essa semana um guia da Copa do Mundo, muito bacana aí, feito por nós. Matheus, a Marilene inclusive me respondeu hoje por e-mail ali falando que Boa, tá mãe. muito bacana. Depois eu vou compartilhar aí com vocês aí esse feedback que de todo mundo que recebeu gostou muito do material. Para quem não é nosso apoiador, a gente também tem um guia aberto. Então é só chegar mais Uhum. aí lá no WhatsApp. Você vai no grupo, no nosso grupo, né? A gente tem um grupo só aí pra galera que segue a Conversa Esportiva. Lá no grupo você vai poder ter acesso ao conteúdo aberto gratuito, que obviamente é uma versão reduzida, não é? Não é igual o guia que a galera que é nosso apoiador aí recebeu. Mas tudo feito com muito carinho. Então, galera, deixei minha aguinha aqui, deixa eu pegar minha água, tá muito calor. Vamos começar falando de Japão e Alemanha, que foi a grande zebra do dia, meus amigos. Matheus, o que aconteceu com a Alemanha que Rapaz, fazia uma boa partida, né? sim. Sim, a gente fez um pré-jogo. A gente fez o pré-jogo desse jogo aí. Que a gente esperava o que aconteceu. Só não esperava que fosse acontecer desse jeito como foi, né? Então, assim, uma Alemanha que fez um bom primeiro tempo dominante, teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades. O Gundogan estava sendo um dos melhores jogadores da Alemanha, abriu o placar com um pênalti bem marcado do juiz durante a partida. Dois, né? E Foram dois, né, Matheus? foram, Foi dois foram É, pênaltis em um só. sim, o goleiro japonês estava maluco ali naquele lance, né? Ele caraca, Mais um saiu pênalti perigoso. bobo, mais um pênalti infantil na Copa, né? saiu afobado. Mas, É. assim, foi É, um. mas aquela saída ali era complicada pra ele também, Sim, cara. Esse sim, eu não boto assim tão na conta como alguns outros que a gente teve aí, não. sim. Mas a gente viu uma Alemanha muito bem. Até o Japão, no primeiro tempo, no início estava incomodando um pouco a Alemanha, mas a Alemanha soube se impor durante a partida, criou as melhores chances. Já no segundo tempo, as coisas começam a mudar, né, meus amigos? Ainda mais, você viu a Alemanha no início do segundo tempo dominante ainda, criando as melhores oportunidades,
mas você viu o Japão saindo um pouco mais também na partida, sempre explorando bem os contra-ataques, explorando os espaços que a Alemanha oferecia. Só que o que deu errado na Alemanha? As substituições do Hans Flick. As substituições do Hans Flick não acabou funcionando nesse jogo. Ele acabou tirando o Thomas Müller, tirou o Gundogan, que vinha fazendo uma boa partida e desequilibrou um pouco a seleção da Alemanha. E quem se saiu bem foi a própria seleção japonesa. Né? A seleção japonesa foi feliz nas substituições. O Takamura Asano foi um desses que entrou na partida e botou fogo. Então, pô, que domínio espetacular do Takamura Asano, hein, no segundo gol. Então, assim, o Japão foi melhor no segundo tempo, soube explorar os erros da Alemanha. A Alemanha perdeu aquela intensidade no primeiro tempo que a gente via. A gente via a Alemanha um pouco lenta no segundo tempo, estava mais acomodada. Então, com isso, o Japão soube aproveitar e foi feliz, né? Renato, Sim. fazendo um paralelo aí do resultado da Argentina ontem com o da Austrália, do Japão e da Alemanha Arábia. hoje. Ah, tá. Argentina e Arábia Saudita com Japão e Alemanha. Qual vexame foi maior aí pra você? Da Argentina. Tem um momento da Argentina, porque o Japão é uma seleção que vem evoluindo. É uma seleção que jogou bem contra o Brasil nos amistosos, perdeu, mas jogou bem contra a seleção brasileira. Vale lembrar, a Alemanha não vem bem desde 2018, foi eliminada na primeira fase da Copa, foi eliminada na Euro precocemente, foi eliminada na Nations League. Nations League foi rebaixada, se eu não estiver enganado. Então, é uma seleção que passou por uma renovação. E, assim, para muita gente, a Alemanha é colocada como favorita porque tem 4 títulos mundiais, pela camisa, pela tradição, pela categoria dos seus jogadores, mas hoje mostrou que não adianta ter só qualidade. Tem que jogar bola. No primeiro tempo jogou muito bem, concordo com tudo que vocês falaram. No segundo tempo, a seleção japonesa surpreendeu, foi para cima. Eu não imaginava que seria um jogo fácil para a Alemanha, mas também eu achava que a Alemanha favorita iria vencer a partida. Mas o Japão foi para cima, foi para dentro e conseguiu empatar e virar aí o jogo historicamente. Tá de parabéns a seleção japonesa. Abriu o grupo, complica um pouquinho a vida da Alemanha, porque a Alemanha vai pegar a Espanha depois, mas, cara, Não, complicou muito a vida da muita Alemanha. coisa. Então, Muito. eu digo assim, Álvaro, foi uma surpresa, não um vexame, uma E, surpresa. Boa. e essa vitória da seleção japonesa pode se virar um drama já nesse fim de semana, já que Espanha venceu, a gente vai falar o jogo da Espanha daqui a pouco, venceu o seu jogo de estreia, venceu muito bem, e vai ser um confronto direto com a própria Alemanha, e se depender do resultado entre Japão e Costa Rica, a Alemanha já pode ser eliminada no fim de semana, que nem a Argentina também, meus amigos. Que drama vai ser esse fim de semana? Verdade, Bem cara. tenso. Mas a situação ficou mais dramática para a Alemanha do que é para a Argentina. Sim. Por quê? Concordam? Vocês vão concordar. Porque a Argentina acabou sendo beneficiada com o empate do México e da Polônia, dos seus adversários que se tornaram seus adversários diretos. Por outro lado, a gente vai falar aí que a Espanha sapecou 7-0 em Costa Rica, e com isso, como o Matheus falou aí, virou um drama no domingo, Alemanha e Espanha, que já era um jogão, um jogo, talvez o grande jogo da primeira fase já seria esse, todo mundo está com os olhos voltados para essa partida, mas agora com contornos de dramaticidade, porque se a Espanha vencer a Alemanha, a Alemanha está eliminada. Está eliminada, praticamente eliminada. Precisaria de um milagre na última rodada. Verdade. Ficaria muito difícil a situação da seleção alemã. Vai ser um jogo ali, a responsabilidade toda para cima da Alemanha.
Os últimos confrontos Espanha e Alemanha, Espanha vem levando vantagem, então acredito que o treinador alemão ele vai botar a cabeça para pensar, viu a besteira que ele fez, concordo com o Matheus 100%. Ele errou totalmente nas substituições. Ele matou o meio de campo alemão ali. A Alemanha conseguia controlar o jogo, sair em velocidade quando precisava, tocava a bola quando precisava. A partir do momento que fez essas duas substituições, o Matheus mencionou, o jogo mudou de lado, totalmente para o Japão. Agora é méritos, né? Méritos do treinador japonês que enxergou ali uma chance, uma possibilidade de virar a partida e conseguiu. Jack, chegou aí. Boa noite, Jack. Nosso amigo Jack. que Boa tá noite, acompanhando Jack. a Copa com a gente. Matheus, a gente falava no pré-jogo que quem poderia surpreender no grupo era o Japão, não Sim. a Costa Rica, né? Sim. E surpreendeu logo na primeira partida. Como você falou, e méritos também do treinador japonês que soube mexer bem na equipe, né? Sim, com certeza. Né? Ele soube ler o jogo, né? Então o maior erro vai pro Hans Flick, que ele acabou matando o meio campo. O Gundogan era, se não, um dos melhores jogadores da Alemanha. Vinha fazendo uma boa partida. Tinha, se não me engano, teve umas 2 bolas ali que ele podia até ter matado o jogo. Não soube aproveitar também. Então, assim, a gente vê uma seleção japonesa muito boa, muito organizada taticamente também. A gente sabe como o Japão vem evoluindo o seu futebol, a liga japonesa é muito boa, e como também vem crescendo na disciplina tática. A gente já sabia que os japoneses eles são bem organizados taticamente, mas a cada geração vem crescendo taticamente. Então isso é muito bom. A gente viu, percebeu isso. Então, assim, parabéns para a seleção do Japão. Foi feliz hoje no jogo. É uma seleção para a gente ficar de olho também, ter bons jogadores ali. Então, esse grupo virou drama, meus amigos. Virou drama. Ô, Matheus, o Jojo Cenoura tá perguntando aqui quem que fez o gol do Japão. Você sabe se foi esse jogador aqui que ele tá falando? Jojo Cenoura. Claro. Ai, não foi esse não, cara. Foi o Takamura Asano. Como é que é? Takamura, né? Deixa eu só confirmar o nome. Tá com a bunda assando? Que isso? Takamura Tem Asano. criança assistindo. Cedo, Que cara. isso? É muito cedo, Takamura, tu falou o 9h20. nome do jogador, Takamura Asano. Vocês estão aí entendendo coisa errada. O diretor já tá maluco. Não, falei o nome aqui do jogador, vocês entenderam mal. E falando do jogo da Costa Rica e Espanha, aí, meus amigos, o Jack perguntou de manhã se a Costa Rica ia ser o saco de pancada do grupo. E aí, Matheus, agora você vai responder? Qual que foi? Se a Pera Costa aí. Rica era o saco de pancada do Eu grupo. perdi isso aí. Isso aí eu não assisti, Foi não. na live da Matheus manhã. falou o quê? Ele ficou, Matheus- não, a gente não Ah, sabe. ficou no muro? Ficou. Não, mas eu falei que não esperava que a Costa Rica fosse o saco de pancadas desse grupo. Mas assim, eu acredito que ainda, que, pô, a gente comparar a seleção da Espanha, uma nova geração, e a gente sabe, a gente vinha falando disso também há muito tempo, da envelhecida Costa Rica. Lógico que a Costa Rica não ia aguentar o ritmo de jogo da Espanha. Então, assim, mas bobear, pode tirar um ponto de alguém, ou quem sabe tirar um ponto do Japão. Não vejo sendo um saco de pancadas. Então, assim, mas tudo pode mudar. Hoje, a Costa Rica não estava no nível de jogo da Espanha, ainda mais pela boa fase que a seleção espanhola vive. Então, é aquilo, né? Todo jogo é uma história, ainda mais dependendo do que a gente vem acompanhando das zebras, né? Com certeza. E o Jack comentou aqui, ó, a goleada da Espanha foi surpreendente pelo placar. Cara, a gente não viu uma goleada dessa desde 2010, Portugal. Foi dominante. Tá no top 10 maiores goleadas da história da Copa do Mundo. Sim. Se eles fizessem mais um gol ali, faltou pouco para acontecer, entrava num
top 5 maiores goleadas da história da Copa do Mundo. E foi histórico, né? Não tem outra palavra. Foi um dia histórico aí para a seleção espanhola, que mostrou muita força. Ah, mas foi a Costa Rica. Ah, mas... Meu amigo, mas o que aconteceu em campo foi uma Espanha impiedosa, absolutamente avassaladora. 78% de posse de bola, com essa estatística nova aí da FIFA, né? Ou seja, 78% de posse de bola, 11% para a bola para Costa Rica, e o resto a bola estava naquela disputa que a FIFA tá falando agora, né? Então, se for ver a posse real aí da Espanha, bate mais de 80%, 94% de precisão nos passes. Quer dizer, são números assombrosos, Matheus, que mostram que o tic-tac tá mais vivo que nunca e que é o tic-tac verticalizado, é o tic-tac agressivo, procurando o gol. Sim, e das favoritas que a gente viu jogar até agora, que teve a melhor atuação. Sem dúvida. A gente teve a goleada da Inglaterra também, na estreia, foi boa. Também teve a virada da França para cima da Austrália por 4-1. Mas a aula de futebol que a gente viu foi hoje da Espanha. Deu uma aula de futebol moderno na Espanha. Passe envolvendo o adversário, volume de jogo muito bom, sempre criando uma oportunidade. Então, assim, é uma seleção muito bem... A gente via falando disso, uma seleção muito jovem e muito bem treinada pelo Luiz Henrique. E a Espanha também foi uma das primeiras a se classificar para a Copa do Mundo, foi a primeira do seu grupo. Então, fez um excelente jogo contra a Costa Rica, envolveu bastante. Costa Rica quase não viu a cor da bola hoje. Então, assim, é uma seleção que estreou para avisar, pô, eu tô aqui. Então, assim, deu o recado já, né, de como vem essa Espanha para essa Copa do Mundo. Renato, que fala aí dessa implacável Espanha. Então, Keylor Navas pega coitado. as luvas e se aposenta. Coitado. Pô, mas Não aí tem o que você fazer. tá de brincadeira, pô. Não tem A o que Espanha fazer. jogou uma bola fina e você vem querer falar do pobre do Navas que tomava de bola, só bola. Por isso, coitado. Então, por isso, coitado. Ele não tinha o que fazer, ele só buscava a bola. Ah, tá. Agora entendi. Lá no fundo da rede. A Espanha foi dominadora o tempo todo, em nenhum momento parou de jogar, em nenhum momento quis administrar resultado. Então foi merecimento. Jogou sempre para frente, agredindo o adversário. Respeito para o adversário é assim, jogando para frente. Não é tocando para o lado, tocando para o outro, não. Então tá de parabéns a Espanha, Luiz Henrique, os meninos da Espanha. A Espanha vai longe nessa Copa do Mundo. Agora, Costa Rica, o que vai acontecer com a Costa Rica é o seguinte: ela vai fazer o jogo da vida contra o Japão, é jogo duro, Japão vai ganhar, Espanha ganha da Alemanha, e na última rodada a Alemanha o Costa Rica vai pagar o pato com a Alemanha, eliminada da Copa, a tomar um vareio da Alemanha. É o que vai acontecer com a Costa Rica. A Costa Rica é mais uma das seleções que vai ao Catar para passear. Então você junta aí com Arábia Saudita, Catar, Austrália, Costa Rica. No final, depois da Copa, a gente vai fazer o troféu, o pior seleção da Copa. Imagina, você já sabe quem vai ganhar. A gente já imagina, né? Nós temos aí algumas candidatas, mas a gente imagina. A Costa Rica entrou agora para depende das próximas rodadas. Isso, tem o Irã também. Vamos ver. Tem o Irã. Se a Costa Rica conseguir uma reviravolta, Renato. Se a Costa Rica conseguir uma reviravolta, eu acho também que ela pode ganhar do Japão, porque o que acontece nesses jogos é que acabam ali, as forças, né, acabam se dividindo. A mobilização para o Japão é muito maior para jogar contra a Alemanha do que para jogar contra a Costa Rica. A verdade é essa. Então pode ser que seja um jogo mais parelho, mais igual. De repente a Costa Rica consegue, faz um gol, se retranca e pronto, acaba o jogo e continua vivo aí na briga de uma vaga na Copa. Mas pelo futebol apresentado hoje, é muito difícil. E a Espanha tá no caminho certo, cara, com essa renovação. Tá bem, já foi semifinalista, se não estiver enganado, na Euro. Com essa garotada, e na Euro não jogou tão bem assim, mas chegou à semifinal. Então, acho que... Perdeu a Liga das Nações para a França, no qual o jogo ela foi melhor.
contra a Exato. França. Teve aquele aí. gol que o Mbappé estava impedido, e, enfim. Teve uma Mas, polêmica, exato. sim. E o Gavi mesmo, vocês gostaram do Gavi hoje? Cara, pô, eu até te perguntei mais cedo, né, Matheus? Sim. Ele é tudo isso mesmo? Sim. Jogou muita bola, foi o destaque Sim. da partida pra mim. Eu ia inclusive perguntar pra vocês o destaque da partida, mas já que você já puxou aí do Gavi, pra mim foi o destaque do jogo, cara. E que golaço que ele fez, hein? Golaço, um golaço. Voando. Jogou muito. Não deu chance. Hoje, a Espanha, todo mundo da Espanha jogou bem, mas o menino jogou muita bola, cara. Demais, demais. Mas aí, o Luiz Henrique, que foi tão criticado pela imprensa espanhola por não levar alguns medalhões para o meio, para o ataque, um deles o Rapaz, próprio Thiago Alcântara, não é? sim. Eu E não imaginei. tá fazendo falta. Talvez não vá Pô, fazer falta. Oi? mas se ele tivesse, Thiago Campos estivesse jogando nesse time, eu acho que a Espanha jogar até mais, hein? Não Nesse sei, time. Matheus. Sabe por quê? O Thiago Alcântara não tem mais a velocidade de antes. Pode ser. Hoje ele é um cara que cadencia mais o jogo. Então, eu não sei se para essa garota, pode até ser, tá? Mas não sei se para essa garotada da Espanha, o Thiago Alcântara como titular seria bom. Não sei. Claro, eu acho que ele deveria ter sido convocado. Isso aí, concordo, mas não sei se titular nesse momento. E o Jack tá falando aqui, se a gente lembra de 2014, né? Tá falando daquele grupo em que a Costa Rica se classificou e tal. Sim. E que ele tá falando aqui que o Japão pode ser primeiro colocado do grupo. Pode. Pode. Eu não Pode acho, sim. Eu não Dependendo. acho que vai ser, mas pode. Pode acontecer. Pode, Pode claro. acontecer. Agora o Japão joga para vencer a Costa Rica. Tem que vencer a por Costa aí- Rica, o Japão. Sim, Tem que vencer sim. a Costa Rica. Exatamente. Fez o mais E- difícil, que era vencer a Alemanha, agora Exato. tem que vencer a Costa Rica. Eu acho que até E com. contra a Espanha é um empatezinho, tá bom? Mas eu acho que até com empate contra a Costa Rica eles. Não, Não, cara, não. porque a Não? última Aí corre rodada é risco. contra a Espanha. Aí Se corre o, risco. se o Japão não vencer, é a chance da vida do Japão. E lembra daquela situação que a gente falou de empate triplo com 6 pontos? Que até foi o Jack que levantou isso aí. Pode Sim. acontecer nesse grupo. Pode acontecer verdade. nesse grupo. Verdade. E aí o que vai decidir é justamente o saldo de gols. Ou seja, pro azar da Costa Rica, Já foi. pode virar aí o saco de pancada do grupo. Já foi, já era. Você falou do saldo de gol, já era, realmente. Pois é. Menos 7, amigo. Não, eu não digo nem da Costa Rica se classificar, mas eu digo o seguinte: Japão vamos lá, Japão e a Alemanha vencendo os próximos jogos. A Alemanha vai chegar no último jogo precisando não só ganhar da Costa Rica, mas golear pra tirar esse saldo da Espanha. Então, cara, Vai ficar muito difícil. na última rodada a gente pode ver um placar até mais elástico ainda da Alemanha contra a Costa Rica, cara. A Costa Rica pode pagar o pato desse grupo mesmo aí, Renato. Sim, concordo com você. Porque vai ficar complicado para ela. Porque ela pode pegar uma Espanha que pode estar precisando vencer. Não, Espanha pra não. Espanha já perdeu hoje pra Espanha não. Espanha. Eles querem- Desculpa. quer jogar Ela de pode novo pegar contra a Alemanha, Espanha, perdão. coitado dos Isso. caras. Aí os caras vão embora, pô. Ela pode pegar uma Alemanha, né, e vai precisar de vencer e talvez vencer com um saldo de gols para garantir aí uma classificação. É muito difícil, é muito delicada a situação da Costa Rica, porque não adianta só vencer, ela teria que diminuir esse saldo de gols, ganhar as 2 partidas e diminuir esse saldo de gols. E assim, vamos analisar, se de repente hoje a Alemanha tivesse ganho seu jogo, ok, e na última rodada a Alemanha já tivesse lá 6 pontos, que ganhou da Espanha, enfim, e fosse poupar alguns jogadores que estivessem pendurados, alguma coisa assim, de repente, poderia ser que a Costa Rica poderia fazer ali um brilhareco, alguma coisa assim, tentar alguma coisa mais, cara. Se a Alemanha tiver que entrar para vencer, para valer, para garantir a vaga, é o que vai acontecer, não tem como não ser assim, é muito difícil. É muito difícil. Prepara Keylor Navas, porque vai pegar mais bolinha lá dentro, hein? E olha só, tô falando aqui, tô vendo aqui o seguinte: pontuação no Cartola. Vamos abrir o Cartola aqui pra gente ver, cara?
Estamos fazendo propaganda de graça do Cartola, hein? A gente não tá ganhando nada aqui. Não tem... Cartola, patrocina a gente aí, pô. Caramba. Dá um caralho minguado pra gente aí. Dá um crédito aí no Cartola Express, não precisa nem ser dinheiro não, dá um crédito aí pra gente no Cartola Express. Pô, boa. Que a gente tá Alô, jogando. Dandan, fala com o pessoal do Cartola aí, Dandan. Dandan, Pô. Dandan, responde a gente, cara. A gente tá... Pô, Responde Dandan, aí. tem que aparecer. Pô. Olha só. Renatinho e eu fizemos um time mais cedo. A gente vai ver como é que esse time se saiu no domingo, na sexta, Amanhã. quinta, amanhã já, né? Amanhã. É. Fechada a escalação desse time, mas por enquanto, Renatinho, nosso time já tá em 20º de 100 aí naquela liga que a gente entrou. Olha, Tá. era 50, era posição 50 ontem, não é? Não, essa agora já é uma liga nova. Já é uma outra disputa liga, tá. nova. Tá. Toda rodada aí é Entendi. uma disputa nova. O time que eu Uma montei com o disputa time nova. tá numa rodada nova. Beleza. E é o seguinte, parcial aqui dos jogadores que a gente escalou. Aliás, parcial não, né? Resultado já final. Thomas Müller, 11 pontos. Joshua Kimmich, 20 pontos. Jordi Alba, 15 pontos. E Ferran Torres, 40 pontos. Foi Caramba. o maior pontuador Caraca. do dia. Quase que ele não entra, hein? Quase que ele não entra. Foi o maior pontuador do dia, foi Ferran Torres. Agora, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Eu, de última hora, tirei o Courtois do time porque eu fiquei com medo Não. de gols Caramba. do Canadá. Não. Que quase A gente que aconteceu. foi bem, né? A gente que foi bem na Não. primeira de ter colocado o Ochoa na primeira rodada. É verdade. Não. Courtois fez 26 pontos, cara. Ó, Poxa. gente. falando aqui um pouquinho, ó, Ferran Torres, como eu falei, foi o maior pontuador. Dani Olmo, 37 pontos. O Alderweireld, 34 pontos pro Alderweireld. Ele deu assistência, né? Ele deu assistência, não é isso? Sim. Álvaro Morata, 30 pontos. Gundogan, 30 pontos. E aí pra baixo, ó, tem o goleiro do Japão, 28 pontos e meio. Fez 8 defesas, aliás, pegou muito, hein? A gente fez a análise do jogo, esqueceu de falar também do goleiro do Japão, que em alguns momentos salvou a equipe japonesa. Foi um grande destaque aí do time, hein? Boa noite, Elisa! Elisa que entrou aqui agora. Boa. Entrou na hora certa, Boa porque a noite, gente boa vai noite. falar de Boa noite, Elisa. Bélgica e Canadá, não é isso, meus amigos? Olha, surpreendente, hein? Surpreendente. Polêmica. Não, mas o jogo foi 1x0 Bélgica. Surpreendente por quê? Não esperava que a Pela- Bélgica vencesse? Pela atuação do Canadá. Ah, A gente- sim. Muita gente não esperava que fosse um jogo tão complicado assim para essa grande geração belga, mas o Canadá surpreendeu a todos, mostrou que é uma seleção bastante organizada e competitiva, e por que não sonhar por uma segunda vaga para as oitavas de final? Não duvido nada, hein, não. Ah. Com um grupo que tem Croácia e Marrocos jogando o que jogaram, não tenha dúvida. Sim. Se o Canadá meus jogar amigos. um pouquinho, ganha das duas. E E a Elisa Elisa já comentou botou o fogo. seguinte: fiquei sabendo que roubaram o Canadá. Foi isso, Renato? Foi roubar o Canadá, na minha opinião. Massa Não vou belga. falar que seja a opinião da conversa esportiva, mas Não, dá a sua eu achei opinião que aí, depois eu teve- vou dar é, a minha, minha depois opinião. o Matheus dá dele. é, Fala aí. foi um pênalti, teve um pênalti ali que muito questionável. Pra mim, foi pênalti. Não, mas teve uns 3 lances de pênalti, não foi? Foi. Teve. Sim, mas teve um que foi Não, bem. Vamos falar um de cada um. Primeiro, o lance que foi anulado por impedimento Não, daí foi absurdo. foi inacreditável aquilo ali, Daí né? foi pênalti. Daí foi pênalti. E foi Daí pênalti. E foi pênalti. inacreditável. Que foi o seguinte, um toque bizonho do jogador belga, que aliás, a Bélgica, cara, totalmente tonta no começo do jogo. Totalmente tonta. O jogador belga dá um passe para trás e o juiz marca impedimento. Quer dizer, o assistente marca o impedimento,
Mas o juiz, o erro é duplo, porque o juiz também deixa a marcação acontecer. Sim. O Bandeira levantou e o juiz demorou a dar o impedimento. Se ele não dá o impedimento, não teria essa confusão toda. Não, porque se ele não dá o impedimento, teria sido pênalti pro Canadá. Exato, exatamente, isso aí. Concordo. Teve Teria sido pênalti. Teve um lance. E o VAR não também. pode interferir nesse tipo de lance, Matheus. Sim, Porque a sim. marcação de campo, apesar de ter sido errada, ela não era uma questão que poderia ser revertida. Se ele tivesse porque ele deu deixado impedimento. o lance acontecer, se ele tivesse deixado o lance acontecer, e Sai aí do eles gol. poderiam revisar o impedimento, que Sim. não existiria Sim. impedimento. Sim. Verdade. Mas teve também um lance também do Witsel, né? Que se chocou com o jogador do Canadá também, acabou caindo no pênalti. Teve esse lance também, não sei se vocês viram. O do Witzel é que ele pisa no pé do jogador do Canadá. O lance do pisão também foi pênalti. Muito pênalti. Esse eu também achei pênalti. Muito pênalti. Também achei pênalti. Eu acho que não foi esse, não. Teve um contra um. Os dois dividiram a bola e o jogador canadense acabou caindo. Talvez esse talvez não tenha sido pênalti, porque eu não tô lembrando. Agora, amigos. Mas o do pisão, Renato, o do pisão pra mim também foi muito pênalti. Muita coisa. Esse foi pênalti claríssimo. Eu acho que não deveria nem ter discussão. E esse era o lance pro VAR. Sim. Tá? Exato. Agora, eu vi gente falando que o jogador do Canadá desistiu do lance pra se jogar. Cara, e eu não vejo isso, porque, na verdade, o jogador do Canadá vem em velocidade, é tocado e cai, porque se você tá em velocidade e é tocado, por não, mesmo que não seja um toque tão forte, é o suficiente para te desequilibrar, né, Matheus? Imagina você que gosta de correr na praia. Você tá correndo, você toma um empurrão, um deslocamento, mesmo que não seja muito forte, vai te tirar o equilíbrio. Sim, com certeza. Então, assim, a arbitragem foi bastante polêmica hoje. A gente percebia isso do juiz nessa partida. A gente viu ele pouco perdido durante o jogo e também não estava passando tanta confiança assim para os jogadores, né? Então, ele deixava alguns lances seguir para depois ter a confirmação do VAR. Então, até o juiz não estava tão confiante assim na partida. Em relação a VAR, em arbitragem, esse foi o jogo mais polêmico aí da Copa do Mundo até o momento. Agora, o craque do Canadá também, eu achei que bateu mal o pênalti. Bateu. Porque apesar de todas essas polêmicas, teve um pênalti que ele marcou. Aliás, antes de falar disso, vocês acham que ele não marcou os outros pênaltis justamente porque já tinha marcado um pênalti pro Canadá? E esse foi menos pênalti, vocês não acham? Foi menos pênalti do que os outros. Não, esse foi claramente pênalti. Foi o chute na mão do Alderweireld. Mais foi um pênalti. chute na mão. Os outros foram mais, assim... Esse cara poderia dizer que foi escandaloso. Esse poderia dizer que ele poderia interpretar de uma outra forma. Enfim, mas, assim, ele bateu mal o pênalti. Bateu mal. Me surpreendi negativamente. E esse também, meus amigos, está falando de um Canadá que, depois de 36 anos, está de volta numa Copa do Mundo. Nunca fez um gol numa Copa do Mundo e você tem a chance ali logo de pênalti. Pesou, isso você quer dizer? Estatística, né? Nunca fez um gol. E ainda mais você pesado. encarar um melhor goleiro do mundo, né? Que é o Courtois atualmente. Cresce. Então, cresce. O cara cresce ali na frente dele e acaba complicando tudo. Não dá pra tirar o mérito do Courtois. Foi muito bem no lance. lance. Claro que não. É o que você falou ontem. O atacante, ele tem aquele gol enorme na frente dele. Uma parte, culpa do atacante. Quando o cara perde é do atacante, outra parte é do goleiro. Sim. Mas, infelizmente, talvez se aquela bola entra, era outro jogo. A gente não sabe como que o Canadá ia se portar no segundo tempo, se ia se fechar, como é que a Bélgica ia conseguir sair de uma possível retranca canadense. Agora, um detalhe, não sei se vocês perceberam isso. O De Bruyne demorou a entrar no jogo, hein? Sim, meio campo da Bélgica. Ele estava incomodado, Matheus. Sim, ele estava incomodado no jogo. Isso aí. A gente viu nesse jogo, primeiro tempo, o Canadá muito superior à Bélgica. Na metade do segundo tempo, a gente já começou a perceber a Bélgica entrando um pouco mais no jogo, após achar o seu gol, o Batshuayi.
belo lançamento. Após um belo lançamento. Então, após o gol, o Bélgica conseguiu equilibrar a partida, conseguiu ganhar meio campo e a partir daí o De Bruyne começou a aparecer, né? E achou bons passes durante o jogo também. Sim. O primeiro tempo, na verdade, foi uma aula de futebol do Canadá. Sim. Que botou a Bélgica na roda. Botou na roda Surpreendente, sim. mesmo. Assim, com direito a caneta e tudo mais. Sim. Né? Uhum. Chances claras de gol. Teve o pênalti marcado, além do pênalti marcado, outros pênaltis contestados. Mas sentiu muito ali ter tomado o gol. Eu acho que não só faz de tomar o gol, mas tá jogando tão melhor que o seu adversário e perceber que a coisa não tá acontecendo, a bola não tá entrando, a gente tem a chance de ganhar da Bélgica, mas a gente não tá ganhando da Bélgica, vai batendo o nervosismo. Eu acho que vai passando aí uma geração que é muito jovem. Como o Matheus falou, nunca fez um gol em Copa do Mundo. Cara, com certeza isso pesa no psicológico do jogador. E o Canadá foi se perdendo na partida. Começou a se afobar nas decisões, começou a errar muita finalização, faltou muita pontaria pro Canadá no segundo tempo, que não conseguia acertar o gol. Sim. O que faltou pro Canadá foi isso, ter calma, aquela experiência, né, de Copa do Mundo e caprichar mais, no último passe. Mas tirando isso, foi uma seleção muito boa, bem organizada, bastante competitiva, e a gente está falando de uma seleção que vem de um bom ciclo e foi líder na eliminatória do CONCACAF, e se não, hoje é a melhor seleção da CONCACAF, atrás de Estados Unidos e México, né, mesmo? Atrás não, na frente do na frente. Na frente do Na México, frente. seguramente. Concordo. Olha aí nessa seleção canadense que ela vai brigar aí pela segunda vaga do grupo, hein? Vamos Pode ver abrir o agora, olho. porque como Acho que ela o tem Renato chance. falou aí, Marrocos e Croácia, cara, cada jogo é um jogo. Sim. Acho que a Croácia tem mais futebol pra mostrar aí, apesar de não ser uma grande Também seleção. acho. Sim. Mas, cara, acho que o Canadá ele tem muito que trabalhar no seu lado psicológico, porque a gente via, meus amigos, depois do jogo acabar, a decepção dos jogadores canadenses. Parecia que eles tinham sido eliminados. Sim, E não foram verdade. ainda. Tem que botar a cabeça no lugar e bola pra frente, né, Renato? Sim, exatamente. Fizeram um grande jogo. Eles têm chances reais de vencer Marrocos e Croácia, pelo futebol apresentado pelas duas seleções hoje mais cedo. Então, cabeça erguida, se preparar psicologicamente, que eles têm duas guerras aí, duas batalhas decisivas. Acho que contra a Croácia é a favorita, mas contra Marrocos não. Contra Marrocos é pau a pau, meu amigo. É 50-50 e tem chance sim, por que não? De repente, um empate, uma vitória, 4 pontinhos, dependendo da situação do grupo. Classifica, Passa, Canadá. pode classificar. Exatamente. Eu não espero o Canadá semifinalista, quarto de Porque a final, mas Croácia não. não vai ganhar da Bélgica, a gente imagina. é. Né? Se acontecer também, Você- cara, se bem, Álvaro, do jeito que a Bélgica A Bélgica jogou não hoje, mostrou um grande futebol hoje, não. É, Mas individualmente então- eles têm tantos talentos sim, que o Canadá sofreu justamente por isso. é porque É uma a seleção muito retranca qualificada. da do Canadá. Croácia é muito boa, é forte. É difícil bater a Croácia ali, a defesa da Croácia. Então, de repente, uma bolazinha 1-0 pode complicar para a Bélgica, pode complicar. Eu não vejo a Croácia saindo para jogar contra a Bélgica. Ah, não, vai sair para o jogo. Não vai, mesmo se estiver dependendo do resultado, eles vão dar a bola para a Bélgica e vão jogar ali no contra-ataque, na transição, com as linhas lá atrás, porque se sair para jogar, se a Bélgica estiver num dia inspirado, se o De Bruyne estiver naquele dia, bola é minha, dá aqui para mim. Acabou, meu amigo. O De Bruyne jogou bem, cara. Apesar de ter Sim. demorado pra entrar no jogo, acho E que vem cá, o time tava mal. mereceu ele ter É. ganho o melhor troféu aí da partida? O De Bruyne, foi ele que ganhou o melhor da partida? Foi. Não daria pra ele não, cara, Também o troféu. Daria pro troféu pro camisa 7 do Canadá, me fugiu o nome dele agora. Quem era o camisa 7 do Canadá, cara? Deixa eu ver. É o Deixa eu Josh? lembrar aqui. Não era ele não. Era o camisa 7 do Canadá. Pra mim foi o melhor em campo. E da Bélgica, acho que até o destaque foi o Courtois, que pegou pênalti e tudo mais. Jogou muito. E o Hazard também, a gente pode estar vendo um ressurgimento do Hazard, hein?
Porque Sim. ele botou a bola embaixo do braço, chamou a situação ali no momento que a Bélgica estava muito mal em campo. Então, eu também destacaria o Eden Hazard. Hazard, eu Sim. prefiro aguardar, e jogou bem, mas eu prefiro aguardar mais alguns jogos, porque O grande. ele não é nada, o jogo grande, ele não é nada confiável. Infelizmente, não é nada confiável. De repente, fez uma grande exibição contra o Canadá, pode fazer, de repente, uma grande exibição. E aí, já depois, quando começar a complicar as coisas, de repente a Bélgica passa de fase, e aí ele desaparece de novo. Vamos É aguardar verdade. mais um pouquinho. Mas olha, eu gostei muito, fiquei muito feliz pela atuação dele, porque eu acho ele um grande jogador, a gente brinca, ele é um cara azarado, né? Faz até um trocadilho com o nome dele, mas ele é muito bom jogador. E o E Carrasco hoje, daí, foi Carrasco, né, que botou a mão na bola. Ele rapaz. quase foi um Carrasco para a Bélgica, né? Exatamente, ele quase foi um carrasco para a Bélgica. Ah, Que vacilo. tava vendo a transmissão do Thiago Leifert, que aliás tá muito boa. Tá sendo aí, junto com a do Cazé, os destaques aí de transmissão da Copa do Mundo. E a Renata, né, que tá transmitindo os jogos lá do futebol na TV aberta, primeira Muito narradora bom. feminina. O Renata Thiago também Leifert também muito bem. tá no Sport TV, no Sport TV 2. Isso, o Tá Thiago nos Leifert jogos faz também a no Sport TV transmissão 2. alternativa no Sport TV. Tá muito legal, Isso. cara. Tenho visto os jogos com ele lá, tem Vou sido dar uma bem olhada maneiro. amanhã. E eles têm uma câmera, acho que é uma câmera exclusiva, né? E ele focou no treinador do Canadá depois do jogo, né? Que eu até falei aqui, o Canadá ficou meio cabisbaixo e tal. Sim. E aí ele juntou a galera ali no meio do campo, deu um discurso. Só que a câmera só foi pegar o final do discurso. E aí, vocês chegaram a ver isso Não, também? não. É, o treinador Eu do já tava Canadá gravando o vídeo, não. simplesmente soltou um "We fuck them". Ah, não. Traduz aí pra gente, por favor. Não é muito Não pode apropriado. nesse horário? Não, mas com outras palavras. Com A palavras gente- que crianças possam ouvir. A gente ferrou com eles. Entendi. A gente, com outras Uhum. palavras, né? Um pouquinho mais grosseiro, né? Sim. A gente acabou com eles. E foi isso, né? O Entendi. Canadá ele tem que ir com a cabeça erguida para os próximos jogos, porque se deixar isso abater, aí, meu amigo, Já Vai, era. mano, já já era. era. Psicológico nesses dois próximos jogos pode fazer diferença. Sim. O Matheus. Ah, com certeza. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Hum. Próximo jogo do Canadá. Deixa eu ver aqui contra quem que é. Vocês sabem de cabeça aí? Posso ver. É contra o Vê Marrocos, rapidinho não? aqui. Canadá e Marrocos. Canadá, Canadá e Marrocos. Marrocos. Canadá agora entra pressionado, né? A gente já viu aí o futebol Sim. do Canadá, já viu tudo, beleza, bonito, mas as pessoas querem ver resultado. Se o Canadá Claro. entrar e empatar contra o Marrocos, tá fora da Copa, né? Tá Sim. fora da Copa Depende. praticamente, né? Depende, porque a Croácia vai jogar com a Bélgica, pode perder o jogo também. Sim, E pode aí ficar aberto. fica ali todo mundo com Marrocos com 2 pontos, Croácia Mas com 2. e Canadá com- o Renato, Ah, o Matheus falou errado aí, cara. O Próximo jogo do Canadá é contra a Ah. Croácia. aí Marrocos é muda. hoje. Você Então que aí muda. confirmou, ué. Aí Não, muda, aí muda. Ah, bom. Pô. Tocaram a bola, mas deram o passe errado. Deram Bem, passe errado aí. acontece. É contra a Acontece. Croácia. Aí se perder, Vai ficar complicado. aí complica. Se fosse o contrário, não. Poderia. Agora, se perder, se empatar, cara, Croácia vai a 2 pontos, Canadá fica com 1 e provavelmente Bélgica já vai estar com 6. Acredito que a Bélgica vai vencer Marrocos. Pelo amor de Deus. Isso. E a última rodada é Croácia contra Marrocos. Não, desculpa. A última rodada seria Croácia contra a Bélgica. Isso. A Bélgica ali Nossa. brigando para ser primeiro lugar, jogo difícil. E se matariam Marrocos e Canadá. Canadá. É isso Aí aí. Canadá teria 0 pontos, se perder, É isso aí. pelo menos empatar. Pelo Pelo menos menos empatar.
para ter alguma chance matemática na última rodada. Se perder, se complica também, dependendo aí dos outros resultados. E vai ficar delicada aí a situação. Calendário já complica rapidinho então pra pouquinho. galera, depois que a gente já cometeu essa pequena gafe, passar um Tudo calendário aí bem. pra galera. Amanhã, Suíça e Camarões, 7 da manhã. Uruguai e Coreia do Sul, 10 da manhã. Portugal e Gana, 1 hora da tarde. Brasilzão é a última seleção a estrear junto da Sérvia, 4 horas da tarde. Live amanhã, 9 horas da manhã aqui na Twitch. 9 horas da noite lá no YouTube. Boa. Sexta-feira, País de Gales e Irã, 7 da manhã. Quero ver quem vai acordar pra ver País de Gales e Irã. Catar e Senegal, 10 da manhã. Gareth Bale, me desculpe. Holanda e Equador, 1 hora. Não vou, não. Inglaterra e Estados Unidos, 4 horas. Sabadão, sábado, grupo D, vai ter Tunísia e Austrália, 7 da manhã. Também quero ver quem vai acordar pra ver esse jogo. Nossa. Polônia e Arábia Saudita, 10 horas. Polônia tem que ganhar desesperadamente. Vai ser jogo ruimzinho também, hein? Pô, É. Polônia e Arábia Saudita, hein? Pelo amor de Deus, que sábado é esse, Álvaro? Calma, que aí melhora. França e Dinamarca, 1 hora. Aí Jogado. sim. Argentina Jogo e pra México, churrasco. 4 horas. pra Argentina churrasco. jogando a vida. O tango argentino. Domingo, 7 horas da manhã, Japão e Costa Rica. Putz. 10 horas. É bom que os jogos de 7 horas são jogos ruins. Que você não mas precisa acordar pra ver. 10 Bem horas, lembrado. Bélgica e Marrocos. 1 hora da tarde, mesmo. Croácia e Canadá. 4 horas da Tá tarde, animado. domingo, todo mundo na frente da TV pra ver Espanha e Alemanha. É o jogo do Jogaço. final de semana. É o jogo sim. do final de semana. E aí Exatamente. vocês podem ver no Thiago Leifert, vocês podem ver no Casimiro, os dois vão transmitir essa partidaça. Boa. Então é isso, meus amigos. Obrigado, Jack. Obrigado, Elisa. Obrigado, Jojo Cenoura, que é amiga aí do Sugiro, japonês aí. Obrigado aos nossos apoiadores do Camarote Marilene. E o da Cubo, e o arquibancada. Cubo? E o Cubo? O que tem o O Cubo? Cubo entrou? Cubo jogou. O Cubo jogou, cara. Ah, Cubo Cubo foi jogou. titular. Boa. 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 Isso aí. Muito bom jogador, o Cubo. Muito obrigado a todo mundo que participou da live hoje. Marilene, Alexander, Caio Fabreche e Guilherme, que são nossos apoiadores. Se você também quiser apoiar a Conversa Esportiva a partir de R$4 por mês, apoia.se/Conversa Esportiva, você ganha brindes exclusivos. A galera essa semana ganhou um copo da seleção brasileira, muito legal, além de materiais online. E amanhã a gente está de volta às 9 horas Mas, da ô, manhã ô, diretor, aqui nesse canal. E o palpite pro jogo de 7 horas da manhã? Ninguém vai dar, Palpite não? pro jogo de 7 horas da manhã. Isso é bom, os hein? outros vocês vão dar amanhã, que eu sei. Então, mas os... Suíça e o jogo de Camarões, 7 horas da manhã. É. Grupo do 1 a 0 Brasil, tem que Suíça. dar o palpite, pô. 1x0 Suíça. 1x0 Suíça. 2x0. 2x0. 0x0. Cara, não tem uma Copa com 4 0x0 na primeira fase, acho que desde 82, hein? Então, meu amigo, prepara o vídeo que vai ser Tascado Stay. Pode ser, hein? Vamos ver. Gente, muito Prepare obrigado. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está de volta aqui nesse canal, na Twitch. E 9 horas da noite, depois da estreia do Brasil com vitória lá no YouTube. Então Vale é amanhã isso. se o Brasil vencer. Ô, Álvaro, vale amanhã se o Brasil vencer, fazer a live tomando uma cervejinha? ou tá Vale, fora de vale cogitação? tudo, claro, meu amigo. Claro, ó. Então tá Diretor combinado. liberou, hein? Se o Brasil vencer, live todo mundo tomando uma cervejinha. Valeu. Fechado? Fechado. Então valeu, galera. Valeu. Até a Um próxima. abraço, até amanhã.